Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor, mas para trazer uma palavra ao seu coração. Existe um compromisso na nossa vida de pregar a palavra e muito mais nesses dias agora. Muito mais nesses dias agora, nós temos um compromisso de trazer uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que vai encher o seu coração de alegria e que você possa sair do lugar de tristeza, do lugar de falta ou de sensação de falta. Eu quero compartilhar com você hoje um salmo de Moisés. Foi o único salmo que Moisés escreveu, mas para mim é um dos mais lindos de todos os salmos. É o salmo de número 90, escrito pelo nosso querido e amado irmão Moisés. Versículo 1 do salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Primeira coisa que Moisés fala é que Deus tem sido o refúgio de geração em geração. Isso é fato. Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Desde a época dos nossos pais, desde a época do passado, que Deus tem sido o nosso refúgio. E não seria hoje, não seria nos dias atuais que Ele iria deixar de ser o nosso refúgio. No versículo 2 do Salmo de número 90, ele diz assim: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Sempre, antes de existir todos os montes, antes de existir a terra, antes de existir o mundo, Ele já era Deus. Portanto, Ele vai continuar sendo Deus. O versículo de número 4, ele vai dizer assim: Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Olha que coisa linda. 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem e como a vigília da noite. No versículo de número 10, eu vou saltar para o versículo 10, porque a tônica da nossa palavra nesta noite está exatamente no versículo 12, mas antes eu quero ler com você o versículo 10, que diz assim: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aqui, querido, no versículo 10 dos Salmos de número 90, Moisés tem uma revelação de Deus que a duração da nossa vida é de 70 anos. Mas, se alguém ou algumas pessoas, pela sua robustez, chega a 80 anos, Moisés vai dizer que o melhor deles, o melhor desses dias, depois dos 70, é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Eu tive a curiosidade de pesquisar hoje à tarde qual a idade média dos brasileiros. E eu descobri que o IBGE fez uma pesquisa, e essa pesquisa ela foi publicada no Diário Oficial da União, dia 28 de novembro, agora de 2019. Se você tiver interesse, você pode entrar lá no Diário Oficial da União, datado do dia 28 de novembro, agora passado, de 2019, e você vai ver, queridos, que a expectativa da vida do brasileiro é 76 anos. 76 anos. A pesquisa vai dizer que homens
chegam a 72,8 anos, e as mulheres são mais privilegiadas, elas chegam a 79,9. Somando essa quantidade de anos entre homens e mulheres e dividindo por 2, então é encontrado 76,3. Então, a média da vida dos brasileiros é exatamente isso, 76 anos. Está dentro daquilo que a palavra do Senhor está dizendo. É uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, não é? A palavra do Senhor sendo agora, literalmente, certo? Verificada pelos pesquisadores e as maiores autoridades da área. Ou seja, os pesquisadores do IBGE chegaram exatamente a essa verdade. Então, há muitos anos atrás, Moisés já declarava isso para nós no Salmos de número 90, no versículo de número 10. Sabe, queridos, isso me deixa muito alegre, muito feliz, porque, mais uma vez, a ciência comprova que a Bíblia ela é verdadeira, que a Bíblia tem um sentido muito legal, muito maravilhoso. Prosseguindo aqui no Salmo de número 90, no versículo de número 12, olha o que ele diz. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Por que será que Moisés diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias? Sabe por quê, querido? Eu estava fazendo uma análise hoje à tarde e descobri o seguinte, que nós aprendemos a contar dinheiro, aprendemos a contar piada, aprendemos a contar anedotas, aprendemos a contar até mentira, nós aprendemos a contar. Mas os nossos dias, nós não sabemos contar. E eu vou provar para você. Nós não sabemos contar os nossos dias. Quando alguém chega para você e pergunta assim, quantos anos você tem? E aí você fala assim, eu tenho 22 anos. Mas a verdade, você não tem 22 anos. Você viveu 22 anos. Vocês estão entendendo? Você viveu 22 anos, você não tem 22 anos. Você poderia dizer, eu tenho 22 anos, se você soubesse o dia que você iria morrer. É mais ou menos assim, é muito simples. Você recebe 10 mil reais de salários, você passa no supermercado e gasta 1.000 em compras, passa no banco, paga a prestação do carro de mais 1.000, passa no shopping, compra mais 1.000 de roupa, vai em outra loja, compra mais 1.000 de calçado, você gastou aí 4.000. Chegando em casa, sua esposa pergunta assim, quanto você tem? Aí você não vai dizer que você tem 4. Você gastou 4. Você tem agora apenas 6. Assim deve ser a contagem dos nossos dias. Por isso que o salmista Moisés fala no versículo de número 12 do Salmos 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ele não estava falando do coração dos outros, ele estava falando do nosso coração. Ele estava falando de uma sabedoria que procede do nosso coração. E essa sabedoria que vai proceder do nosso coração, ela vai chegar na nossa vida quando nós entendermos, quando nós conseguirmos contar os nossos dias futuros. Pastor, mas como que eu vou saber quantos dias eu vou viver? Eu não sei. Mas eu sei um que sabe quantos dias você ainda tem de vida. O Espírito Santo de Deus. E ele habita dentro de você e ele sabe quantos dias de vida você ainda tem. Então, a partir de hoje, quando as pessoas perguntarem quantos anos você tem, você vai dizer assim, eu já vivi tantos anos. Quantos anos eu ainda tenho? Não sei. Só Deus sabe e o Espírito Santo sabe. Mas eu tenho uma chave para você. Se você começar a orar em línguas, orar e meditar na palavra, e você pedir para que o Espírito Santo te traga a revelação de quantos anos você ainda tem, o Espírito Santo vai trazer essa revelação para você. Se não estava escrito aqui, ensina-nos a contar os nossos dias.
Pastor, e já existe uma data em que eu vou morrer? Sim, tem. Pastor, o que é isso? Sim, vamos lá na palavra de Deus, vamos ver? Abra sua Bíblia comigo no Salmos de número 139. Versículo de número 16. Eu sei que você conhece os Salmos de número 139. É um cântico de Davi. É um salmo de Davi. Dos 73 salmos que Davi escreveu, ele escreveu um que traz uma revelação gloriosa acerca dos nossos dias. E ele fala no versículo de número 16 o seguinte, presta atenção aqui, para que você possa entender que você já tem uma data de validade, que você veio ao mundo com uma data para voltar. Você não veio para cá para morrer qualquer hora, ou para ficar para sempre aqui, não. Você já veio com uma data de validade. Preste atenção na palavra. Se você tiver com sua Bíblia na mão, abra no Salmo de número 139, versículo 16. Se você não tiver, você vai anotando. Então, depois você assiste, porque nós vamos publicar isso aí no Facebook e depois no nosso canal do YouTube. Vou aproveitar e pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal de YouTube, do YouTube, vá lá, Igreja Família Sal da Terra. Tá? Nós já temos um canal no YouTube. Então você vai lá, você se inscreve no nosso canal, clica naquele sininho, tá? Para que todas as nossas mensagens cheguem até você no momento oportuno. Então o nosso canal do YouTube é Igreja Família Sal da Terra. Se inscreva, por gentileza, tá bom? Essa mensagem ela vai ser publicada depois no nosso canal do YouTube. Mas vamos ver aqui o que eu acabei de falar sobre a questão de você nascer e a data de você voltar para os braços do Pai. Salmos 139, versículo 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, não havia sido formado nada. Nada, absolutamente nada havia sido formado e Deus já estava nos vendo. A continuação do versículo diz assim: e no teu livro, presta atenção nisso aqui, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Eu vou repetir novamente. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não existia nada, o Senhor já estava vendo você. Que coisa linda, né? É maravilhoso a gente entender isso. É uma revelação da palavra. Começa a extrair alguma coisa dessa revelação. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os meus dias. Todos os nossos dias foram escritos num livro chamado Livro da Vida. Que cada um de nós temos um no céu. Aí ele continua dizendo, cada um deles, cada um desses dias, foram escritos e determinados. Olha que coisa linda. Quando nenhum deles ainda havia. Não tinha nenhum dia ainda. Mas todos os nossos dias foram escritos no livro da vida e determinados por Deus. Ah, então, pastor, aquele rapaz, aquele jovem que morreu de bala perdida aos 14 anos, Deus já tinha escrito. Não, Deus não havia escrito que ele haveria de morrer de bala perdida aos 14 anos. Ele simplesmente, ele desvirtuou a vontade de Deus, aquilo que estava escrito acerca dele, fugindo dos propósitos de Deus, porque Deus deu uma coisa para nós e não tomou, chama-se livre-arbítrio. Deus deu ao homem lá no Jardim do Éden, então eu faço o que eu quero. E por acaso eu estou aqui nesta noite fazendo o que eu quero e o que eu gosto de fazer, que é pregar a palavra. Mas se eu não quisesse estar aqui nesse momento pregando uma palavra para você, eu não estaria e Deus não iria me obrigar a estar aqui ministrando uma palavra. Nós temos o livre-arbítrio, mas o que eu quero que você entenda é que esse livre-arbítrio que Deus deu para você foi para exatamente você fazer as coisas boas, que já estão escritos no livro da vida acerca da sua vida e acerca da minha vida.
Pastor, e como que eu vou saber o que está escrito? Peça ao Espírito Santo. De manhã cedo, quando você acordar, você diga assim ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que nós vamos fazer nesse dia? Ele vai te acompanhar. Ele vai te ensinar. O Senhor Jesus nos prometeu isso no capítulo 14, versículo de número 26 do Evangelho de João. Ele diz que ele nos enviaria um outro Consolador, que ficaria conosco e nos ensinaria todas as coisas, inclusive as decisões que você vai ter que tomar amanhã de manhã. Então, amanhã de manhã, quando você acordar, você pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que está escrito no livro aí a meu respeito? O que nós vamos fazer hoje? Ele vai dizer para você. Se você tiver esse cuidado, esse zelo, essa preocupação de perguntar ao Espírito Santo de Deus o que é que você deve fazer amanhã, ele vai te iluminar, ele vai te conduzir. E te garanto uma coisa: no final do dia você vai estar alegre, feliz, satisfeito ou satisfeita, porque você foi conduzido pelo Espírito Santo para fazer aquilo que foi escrito antes de você nascer. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, o Senhor determinou e escreveu todos os teus dias. O dia de hoje está escrito no livro da vida. No livro da vida. Por isso o salmista Davi, numa perfeita e gloriosa revelação de Deus, ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Sabe, queridos, é muito importante nós entendermos isso, que todos os nossos dias já foram escritos por Deus. Pastor, e o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que se você seguir a vontade de Deus, se você tiver a preocupação de fazer aquilo que Deus quer que você faça, se você tiver o cuidado e o zelo de dizer: Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Ele vai te orientar e você não vai morrer antes do dia. É exatamente aqui que eu quero chegar. Já tem uma data marcada para você. Então não é o Covid-19 que vai levar você antes da data, não, meu querido. A não ser que você saia do projeto e do propósito de Deus. Mas se você estiver dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus para a tua vida, você só vai voltar para os braços do Pai no dia certo. E no dia certo vai haver paz no teu coração. É isso. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Pastor, então eu não vou morrer agora? Não sei. Eu não posso te garantir isso. Mas eu posso te garantir uma coisa. Nós só iremos voltar para os braços do Pai no dia certo. Se estivermos fazendo as coisas certas, as coisas que agradam ao coração de Deus. Sabe, amados, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e Paulo deixa isso muito claro na sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo aonde habita Deus? Então nós somos o templo aonde habita Deus, aonde o Espírito Santo habita. E por que ele viria habitar dentro dos nossos corações? Simplesmente para ocupar um lugar? Não, de jeito nenhum. Ele veio para exatamente nos fazer entender o propósito pelo qual nós viemos a esta terra. Nós não viemos aqui sem um propósito. Nós não somos resultado de um acaso. Não, de jeito nenhum. Nós somos resultado de um propósito eterno de Deus. E você sabe qual é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus é criar uma grande família de filhos e filhas semelhantes a Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele vai dizer que o Senhor nos chamou para sermos a imagem de Jesus, como sendo ele o nosso irmão mais velho.
Lá no capítulo 8, lá por volta do versículo de número 29, Paulo vai nos dizer isso. Que nós temos que ser ou devemos ser semelhantes a Jesus ou igual a Jesus. Ele vai dizer assim: aos que chamou de antemão, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, nós viemos aqui para sermos iguais a Jesus. E Jesus foi obediente. Jesus entendeu todas as coisas. E fez tudo o que ele tinha que fazer. Por isso é importante que você entenda isso. Que você não é obra do acaso. Que Deus te escolheu ainda no ventre da sua mãe. Você pode dar um glória a Deus por isso? Dá um glória a Deus por isso. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos dirigindo e nos conduzindo e nos fazendo entender esse propósito do Salmo de número 139, versículo 16, nós vamos ver, queridos, que o próprio Espírito Santo ele vai nos dizer qual dia que nós vamos voltar. Pastor, isso existe? Existe. Uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar das coisas que o próprio Jesus pregou. Agora deixa eu falar de Jesus. Jesus, ele veio para cumprir um propósito. Ele já veio com um local definido onde ele haveria de nascer. O profeta Isaías profetizava isso lá no capítulo 6, depois no capítulo 9. Depois no capítulo 53, o próprio profeta Isaías vai dizer de que forma ele deveria morrer. Tudo estava escrito. Então, queridos, mas Jesus, ele sabia que ele veio com um propósito. Mas num determinado dia da vida dele, a sua mãe deu uma palavra de comando para ele lá nas bodas de Caná da Galileia. Você conhece a história, naquele casamento. Sabe o que Jesus falou para sua mãe? Falou assim: olha, ainda não é chegado o meu tempo. Passado algum tempo depois, alguns anos depois, o Espírito Santo então vem até Jesus e fala assim: chegou a hora. Aí ele reúne 3 dos seus discípulos, em particular, e a Bíblia vai dizer para nós, lá no capítulo de número 26, para você que está anotando aí, capítulo 26 do livro de Mateus, acompanhem comigo, por gentileza, Mateus, capítulo 26, e o versículo de número 36 é o seguinte, presta atenção nisso aqui, isso aqui é coisa linda. Mateus 26, versículo 36. Para você entender como o Espírito Santo ele nos avisa no momento que a gente vai ter que voltar para o Pai. Então não precisa você ficar aí apavorado, com medo, né? Não, de jeito nenhum. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo vai te dizer. Mateus 26, 36. E em seguida foi Jesus com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, a alma de Jesus agora começou a se entristecer, porque havia, na verdade, chegado o momento em que ele haveria de voltar para os braços do Pai. Então, uma das funções do Espírito Santo é fazer isso. E o Espírito Santo fez isso com Jesus. Anunciou a ele o momento que estava chegando dele voltar para os braços do Pai. Isso é realidade, queridos. Então não precisa você ficar com medo, não precisa você ficar temeroso ou temerosa. É claro que você precisa ter os cuidados necessários. Nessa época de pandemia, o que você precisa fazer? Assim como você tem o cuidado de atravessar numa faixa,
né? Uma faixa de pedestre, por exemplo, quando você vai atravessar, você tem um cuidado de olhar para um lado, olhar para o outro. Se vem carro, você estende sua mão, espera o carro parar e você atravessa. Isso chama-se cuidado. Isso é cuidado pela tua vida. Isso é zelo pela tua vida. Então, nessa época de pandemia, o que você precisa fazer? É ter cuidado. Quais os cuidados necessários que a OMS tem pedido para todos nós? Primeiro, usar uma máscara. Segundo, usar uma luva. Então, se você tiver que sair da sua casa, você usa a máscara, você usa as luvas e pronto, está tranquilo, você pode ir. Por quê? Porque você está tendo o cuidado necessário para que você não seja contaminado com esse vírus. Mas o que vai adiantar você entrar em pavor agora? Você se desesperar? Ah, não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Se você não souber o que você vai fazer da sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo sabe o que você precisa fazer da sua vida amanhã. Então pergunte a Ele. Pergunte ao Espírito Santo o que você precisa fazer da sua vida, porque Ele vai te dizer. Não estou aqui dizendo para você ser uma pessoa irresponsável. Não estou dizendo para você sair sem proteção da sua casa. De forma nenhuma. Nós, eu e a minha esposa, estamos levando nossa vida normal. Hoje nós fomos no banco. Ela foi com a máscara, foi com as luvas. Hoje à tarde ela foi ao supermercado, usando máscara, usando as luvas. Normal. Normal, chega em casa, tira a máscara, tira as luvas, vai ao banheiro, lava bem as mãos ou toma banho, pega a roupa que ela usou na rua, já põe para lavar. Isso é cuidado, isso é zelo. Isso você precisa ter. Agora, entrar em pânico, entrar em desespero, não vai te levar a nada. Não vai adiantar absolutamente nada, meu querido e minha querida. Precisamos ter bom senso nesse momento, até porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós para nos orientar o que nós devemos fazer. Então, na hora que chegou o momento de Jesus voltar, o Espírito Santo conduziu ele a um lugar. E lá ele sentiu uma angústia de morte. E logo a seguir, logo depois daquele momento, nós conhecemos a história, né? Ele foi entregue por Judas Iscariote, foi preso, depois ele foi morto. Mas não foi apenas Jesus que teve esse privilégio de conhecer o momento da sua volta para a casa do Pai. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos encontrar Paulo entendendo que já havia chegado o final do seu ministério, depois de 35 anos pregando o Evangelho. Paulo pregou o Evangelho 35 anos. Depois de 35 anos pregando o Evangelho, Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 6. Presta atenção. Olha como o Espírito Santo é lindo. Nós conhecemos a história de uma das viagens que Paulo fez. E Paulo estava pregando. E aí pegaram Paulo, levaram para fora da cidade, apedrejaram Paulo e deram Paulo como morto. Pronto, morreu. Pode expedir o certidão de óbito. Daí a pouco, Paulo se levantou e Paulo continuou pregando a palavra. Sabe por que ele não foi morto? Quando as pessoas achavam que ele estava morto, porque não havia chegado o dia dele. Porque no livro da vida está escrito todos os nossos dias. E todos os dias da vida de Paulo também já estavam escritos no livro da vida. Mas quando chegou no momento de Paulo partir, depois de 35 longos anos de pregação do Evangelho, Paulo então escreve a sua segunda carta a Timóteo, que foi o último escrito de Paulo, foi a última epístola de Paulo, foi a segunda
carta que ele escreveu ao jovem pastor Timóteo. No capítulo 4, versículo de número 6, ele vai dizer: quanto a mim, olha o que ele vai dizer para Timóteo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Entenderam? Vocês entenderam o que eu estou falando para você? No momento certo, Paulo teve uma revelação do Espírito Santo que chegou o teu tempo. Arruma as coisas aí, que agora você vai. Mas não foi só Jesus e não foi apenas Paulo que teve esse privilégio de conhecer. Nós conhecemos grandes homens de Deus agora da nossa época, que tiveram a revelação do momento da sua volta para os braços do Pai. Pastor, e o que eu preciso fazer? Você precisa mergulhar na palavra, conhecer mais a palavra, ter mais intimidade com o Espírito Santo. Porque Paulo, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo estava falando que a coroa da justiça já está guardada para ele, para mim e para você. Mas no momento certo, meu querido, fica tranquilo que o Espírito Santo vai trazer uma revelação para você. Diante de tudo isso que nós ministramos ao seu coração nesta noite, que a duração da nossa vida é de 70 e alguns pela sua robustez chega a 80 anos, como disse Moisés. Depois no versículo de número 12 ele vai dizer assim: então ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio, que nós tenhamos um coração sábio. Depois o próprio Davi vai dizer no Salmo de número 139, que todos os nossos dias estão escritos e determinados por Deus no livro da vida. Diante de tudo isso, queridos, eu tenho 4 pedidos especiais para fazer para você. Eu já estou encerrando a palavra. O primeiro pedido que eu tenho para fazer para você nesta noite, sabe, amado, se aproxime mais de Deus. Se aproxime mais do Senhor. Esse é o primeiro pedido que eu tenho para fazer para você. Você só tem a ganhar se você se aproximar mais de Deus. E eu tenho dito aqui continuamente, aproveite esses dias. Aproveite esse tempo que você está em sua casa, e eu vou repetir mais uma vez. Aproveite, mergulhe na palavra. Escolha um tempo, um momento do seu dia para você orar, para você adorar a Deus, para você ter mais comunhão com o Senhor. Sabe, é isso que Deus quer. Quem sabe não é exatamente essa oportunidade que estava faltando na sua vida e Deus está trazendo para você nesse tempo. Então, o primeiro pedido que eu tenho para fazer para você: se aproxime mais de Deus. O segundo pedido que eu tenho para fazer para você como pastor é: tenha mais comunhão com o Espírito Santo. Se você disser para mim: pastor, eu não sei como ter comunhão com o Espírito Santo. Se eu te dar um exemplo. Quando um amigo seu convida você para ir na casa dele e faz um churrasco, né, e prepara aquela Coca-Cola geladinho, e você pega a sua família e vai para lá comer churrasco de graça, tomar Coca-Cola no 0800, o que você está fazendo é uma comunhão com seu irmão, com seu amigo. O que você fez? Você abriu mão de tudo que você estava fazendo. Podia ser coisas interessantes demais, mas você abriu mão porque você tinha um compromisso de ir na casa do seu amigo ou do seu irmão para fazer um churrasco. Isso é comunhão. Comunhão com o Espírito Santo não é diferente. Você abre mão de tudo que você está fazendo
Reserva um lugar e um momento certo para você ficar conversando com Ele. Para você dizer para Ele: Espírito Santo, eu não sei orar. Sabe, eu lendo a palavra do Senhor hoje, capítulo de número 8, versículo 26 do livro de Romanos, na Bíblia, a mensagem, diz assim: você não precisa preocupar se você não sabe orar. Não tem problema. Romanos 8, 28, na Bíblia, a mensagem. Porque o Espírito Santo, ele vai orar por você. E vai orar com gemidos. Então, se você não sabe orar, se você não sabe como ter comunhão com o Espírito Santo, então entra no teu quarto. Ou quem sabe no teu escritório, ou no teu carro, ou na cozinha, ou no banheiro. Diga assim: Espírito Santo, eu preciso ter uma comunhão com o Senhor. Eu preciso me aproximar mais do Senhor. Eu preciso ter orientações da minha vida através do Senhor. Fica tranquilo que Ele vai trazer tudo o que você precisa. Mas a terceira coisa que eu tenho que pedir para você, que eu vim aqui para pedir para você, preste atenção. Não tenha medo da morte. Eu vou repetir de novo. Não tenha medo da morte. Você não vai antes do dia, querido. Fica tranquilo. Você não vai antes do dia. Você só vai no dia que o Senhor já determinou para você voltar para os braços do Pai. Se você fizer tudo aquilo que a gente está pedindo para você aqui, ouvir o Espírito Santo, consultar o Espírito Santo, de manhã cedo, o que nós vamos fazer hoje, Espírito Santo? Você não precisa ter medo da morte. Mas uma quarta coisa que eu tenho para pedir para você nesta noite, peça para Deus te ensinar a contar os seus dias. Peça. A partir de hoje, querido, que isso seja o alvo da sua vida. Que a partir de hoje isso seja a coisa mais importante da sua vida. Que a partir de hoje você faça aquilo que Moisés. Nós falamos de Moisés na última pregação que a gente pregou aqui. Falamos da vida de Moisés. E Moisés, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, ele vai e escreve um único salmo e ele fala para o Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias. Então, a quarta coisa que eu quero pedir para você nesse momento, peça para Deus. Assim como Moisés pediu lá no Salmo 90, versículo 12, peça para Deus: Deus, me ensina a contar os meus dias. Quantos dias ainda eu tenho para viver aqui, Senhor? Sabe, queridos, quando você aprender a contar os seus dias, você vai remir o seu tempo. Você vai dedicar uma parte dele para fazer a obra de Deus, para ganhar vidas para o Senhor, para implantar igrejas, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação, pois foi para isso que nós fomos chamados e escolhidos. Eu quero que você entenda isso, faça isso, se aproxime mais de Deus, tenha mais comunhão com o Espírito Santo, não tenha medo da morte e peça para o Senhor te ensinar a contar os seus dias. Amém? Eu quero nesse momento orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Mas antes de eu orar por você, eu quero te agradecer porque você esteve conosco até agora. Né? Amém? Então feche seus olhos. Reúna as pessoas da sua casa perto de você e ore junto com os seus irmãos, com seus amigos, com seus parentes, junto com as pessoas que estão aí na sua casa. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, Pai, em o nome de Jesus, nós estamos aqui, nós adoramos ao Senhor, nós ministramos uma palavra, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração.
Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor traga, acima de tudo, paz ao coração de cada um dos nossos irmãos. A tua palavra diz que o Senhor é o príncipe da paz. Então traz, Senhor, a tua paz a cada coração. Traz, Senhor meu Deus, a tranquilidade suficiente para que cada um dos meus irmãos entendam aquilo que a tua palavra nos diz, que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Faça cada um dos nossos irmãos entenderem esse princípio, Pai. É a tua palavra que nos trouxe esta revelação gloriosa, Pai. Por isso, Senhor, começa, meu Deus, trazer a cada vida, a cada coração, a cada alma, Senhor, a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tira toda a tristeza, tira toda a amargura. Tira, Senhor meu Deus, toda a decepção. Tira, Senhor, todo o rancor, todo o ódio. Todo sentimento, Senhor meu Deus, de justiça própria. Tira, Deus, tira. E vem trazendo a tua paz. Vem trazendo, Senhor, a serenidade do Espírito Santo sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Abençoa, Senhor, esta casa. Abençoa esta família. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Traz, Pai amado, sobre a vida de cada um dos teus filhos a bênção do Senhor, a prosperidade que emana do trono da tua graça, Pai. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém e amém.